Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Python. Hoje nós vamos ver sobre valores numéricos. Na aula passada, a gente viu sobre o conceito de variáveis, a memória, o que acontece, o que a gente pode fazer. E hoje nós veremos, ainda dentro dessa temática de variáveis, porém, o conjunto de valores numéricos. Dentro desse conjunto, coloca aí tudo que está relacionado a número, inteiro, real, e como que a gente lida com isso, binário, octal, hexadecimal, que são meios da gente poder trabalhar com números, porém numa outra representação que a gente pode aplicar dentro do computador. E, bom, vamos lá. Vamos já partir para a parte prática, porque nesse conjunto de aulas de Python a gente vai sempre alternar entre o desenho e um pouco de prática ali. Isso é muito importante porque assim a gente consegue ilustrar melhor o que nós podemos fazer ali com o Python. Bora lá. A gente tem o tipo inteiro, então eu posso ter um número aqui e eu vou receber um valor do tipo inteiro. A gente consegue verificar o conteúdo da nossa variável número ali e, com isso, confirmar que é do tipo inteiro. Ou seja, o Python entende que aquilo ali é do tipo inteiro. A gente consegue colocar números absurdamente grandes, número maior, dentro de uma variável do tipo inteiro, certo? E, ó, a gente vem cá, o número maior. E a gente pode visualizar aqui número, vamos fechar aqui, maior. Ou seja, a gente tem um limite muito grande ali de valores que a gente pode ter dentro do Python. Só que é o seguinte, tenha sempre em mente que, dependendo da quantidade do tamanho de valores, do tamanho do valor que você tem dentro da sua variável, você vai ocupar um determinado valor do espaço de memória. Então você pode ter variáveis numéricas ou não que vão ter 8 bytes, 32 bytes, 1 mega, 20, 30 gigas ali, tudo armazenado em memória, desde que você tenha memória suficiente para isso, tá? Então a ideia da gente poder representar um número absurdamente grande, isso aqui eu não sei nem falar, é muito boa, muito interessante, porém você tem que tomar cuidado que na hora que você estiver alocando a memória ali, imagina que a sua caixinha aqui, e eu tenho uma outra aqui que é a minha variável numérica ali, ó, a gente vem cá, imagina que é o verdinho a memória RAM, e aqui é minha variável. E eu posso ter várias variáveis aqui do tipo inteiro, mas cada uma com a sua caixinha, espaço ali bonitinho, sem uma interferir na outra. Só que eu posso ter variáveis maiores, menores ali, de acordo com o tipo de dados e o problema que eu estou enfrentando aqui. Para nós aqui, o número inteiro. E a gente pode ter a representação de um número em outras bases. Como assim? Base matemática. A gente tem ali o binário, que é 0 a 1, o octal, que vai de 0 a 8. 0 a 8? Não sei, eu tenho que confirmar isso. Hexadecimal, que vai de 0 a 16, o decimal, Então, assim, a gente tem várias bases numéricas que é o mesmo que a gente tem nas bases numéricas na matemática comum, tá? Então, vamos lá. Tenho o decimal. Eu tenho binário, que aí você tem que colocar um 0 e um B para indicar que é um valor binário. Aí você coloca 0 e 1 ali para representar o valor. A gente tem octal, que vai de... Você tem que colocar um 0... 0 de octal, acho que sim. E um hexadecimal, que podemos
representa por 0xFF. A gente tem todos esses caras aqui, né? Essas bases que a gente pode trabalhar. Qual que eu vou usar e quando? Depende do tipo de problema que você está enfrentando ali, né? Pode ser que o seu problema você tenha que lidar com valores binários, valor hexadecimal, né? Ou inteiro normal. Não tem problema. Desde que você entenda que você consegue representar várias bases ali nativamente dentro do Python, já é o suficiente ali. Porque depois é consultar a documentação, conferir o problema que você tem, para depois ver se está ok. Então, olha só, a gente vê que, né, a gente foi imprimir com um print aqui, mostrar esses caras, ele já converteu para a gente. Ó, tipo, o binário aqui que a gente passou é o equivalente ao 127, esse octal ao 220 e esse hexadecimal a 255. Né? Então, a gente consegue representar o mesmo valor em bases diferentes. A gente tem o tipo float, ou número real ali, tá? Em que a gente consegue representar um número real dentro do computador. Vamos supor que eu tenho preço, eu tenho temperatura, sei lá, menos 23.4. Eu posso usar a notação científica também, tá? Dependendo do tipo de coisa que você está tentando resolver ali, você pode usar essa notação, né? Caso você queira fazer uma representação ali. E a gente consegue ver que esses caras vão ter o quê? Por exemplo, o tipo preço, float, temperatura, float, e a gente tem a notação científica também float. Ou seja, a mesma ideia de eu ter várias bases aqui, eu posso ter várias representações para o mesmo tipo de dado. É importante porque aí você consegue, né, resolver o seu problema com um tipo numérico adequado. Que, por mais que você esteja usando alguma base diferente ou alguma representação diferente ali, internamente dentro do Python você vai ter o tipo float. Só que é o seguinte, vocês têm que tomar um pouco de cuidado ali, porque no float a gente não tem precisão, assim, uma precisão absoluta, né? Então a gente pode ter alguns problemas por conta da precisão, justamente porque ela não existe aqui. Né? Por mais que você consiga representar um número do tipo float ali, né? Por exemplo, aqui ó, o 0.1 mais 0.2, a gente tem 0.3, vai repetindo um monte de zero e tem um 4 aqui no final. Por mais que isso daqui, né, deu o 0.3 para nós ali, ele não vai ser igual, porque não é um bug, né? Mas é questão literalmente de precisão. É uma coisa que você vai encontrar inerente ali do computador, tá bom? Então, só tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E é legal o seguinte, a gente tem esses tipos brutos ali, a gente consegue converter um número no outro. Lembrando, dependendo de como que você converte o valor ali, você pode ter uma perda de precisão. Beleza, tranquilo. Por exemplo, eu tenho o inteiro... inteiro não, né? Eu vou pegar o 3.9 e dar um print nele convertendo para inteiro. Ele vai pegar e colocar o número 3. Eu posso colocar um número negativo. Ele vai também converter para um inteiro de número negativo. Eu posso ter a string, o texto ali, que dentro desse texto ele é um número. Ó, ele já, né,
deu um probleminha ali pra gente. Ele, ó, invalid literal for int with base 10. Será que é por conta do negativo? Não, não é por conta do negativo. Mas, se eu pegar e colocar o valor inteiro, ó, ele já consegue converter o inteiro ali. A string do número 39, o texto, né, com o valor 39 aqui, ele converteu no número inteiro. E como que a gente pode confirmar isso? A gente pode colocar aqui, ó, o type, olha lá, class int. E é legal o seguinte, ó, o meu print, lembra que eu falei que ele é uma função, que você passa valor para ele e tudo mais? Então, aqui eu estou passando a função do inteiro, que vai fazer uma conversão de valor, e aqui nesse de baixo eu estou passando um tipo, que dentro do tipo tem um inteiro, que aqui tem um valor 39. Outra coisa importante, né, que já fica aqui para a gente usar aqui nos nossos estudos. Quando a gente está falando de uma função, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver como é que eu posso desenhar aqui. Vamos lá. Vou ter uma função. E essa função, ela recebe algum valor. Beleza? Isso aqui é só delimitação de escopo. E aqui algum processamento. Beleza. Só que, né, nesse caso aqui, eu estou colocando ó, o int 39, ele vai ser um valor, então a minha função fazendo algum processamento, eu estou recebendo o 39. Então, esse cara aqui, né, eu estou mandando como um argumento aqui, certo? Para minha função. Ela vai pegar esse valor e fazer algum processamento. Só que essa minha função, ela se tornou argumento para uma outra função. Deixa eu pegar esse cara aqui, né? É como se eu tivesse feito isso aqui. Essa minha função, ela é argumento de uma outra função, né? Ou seja, meu int aqui, que está recebendo 39 aqui, ela é argumento da minha função type aqui, que ele é argumento da minha função aqui, tá? Ah, mas por que você está explicando esse tipo de coisa? É porque às vezes vocês podem ver alguma coisa nesse sentido aqui. Print é uma função que recebe uma outra função, que recebe uma outra função, que recebe uma outra função, e assim por diante, né? E no primeiro momento pode ser esquisito. Mas entenda que, por exemplo, o valor 39 está dentro do int aqui. Esse valor 39 está dentro do int aqui. E o resultado desse int aqui vai entrar como argumento da função type. E o resultado da função type vai ser o argumento da função print. Ou seja, quando esse cara soltar o resultado dele, ele vai ser a entrada do type. Tipo aqui. E depois o resultado do type vai ser a entrada do print e assim por diante. Beleza? É só uma observaçãozinha ali. Algumas coisinhas que a gente, né, acaba vendo
ali. Porque senão tem alguns lugares que a gente vai ver um monte de coisa e aí entenda que uma é resultado para outra, que é resultado para outra, que é resultado para outra e assim por diante. Isso é muito comum, beleza? Mas então, aqui a gente viu dois principais tipos de valores ali e um pouco sobre conversão de tipos ali. A gente consegue também fazer a conversão de tipos de inteiro para float, ó, né? Ele vai converter. E vice-versa, tá? Então, nesse caso, por exemplo, ó, eu quero converter o texto 3.14. Ó, ele converteu. Beleza. E onde isso geralmente é utilizado? Imagina que você tem um programa que você tem que digitar alguma coisa como entrada ali, né? Você espera que o seu usuário digite alguma coisa, passe algum valor, só que ele vai e coloca um tipo diferente ou algo do tipo. Então, para você ter certeza que aquele tipo é o que você espera, você faz essa conversão de tipos aqui, né? Por exemplo, uma string para um valor para string, inteiro para float e assim por diante. Então, é exatamente para esse tipo de coisa que a gente vai utilizar. E sempre tome cuidado que você pode ter uma perda de precisão ali, dependendo do que você estiver trabalhando com valores numéricos. Então, preste bastante atenção nisso ali. Beleza, pessoal? Bom, então, por enquanto é isso. Curtam, compartilhem e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Valeu!